Boa tarde a todos. Embora tenha sido a última aquisição, não sou de todo o Cristiano Ronaldo, de facto os especialistas estão deste lado, à minha esquerda. Tentarei não apresentar um trabalho teórico e por isso não vai estar de todo à altura. Essencialmente o que eu vou tentar passar é uma experiência e uma prática de uma cidade e de uma estratégia política. Para quem não é da região, tenho aqui um slide para enquadrar Viana do Castelo. Viana do Castelo não é só uma cidade criativa, não é só uma cidade slow, não é só uma cidade onde já acontece a regeneração, mas também é uma cidade global. É global porque, de facto, tem uma geometria, tem um contexto regional e local fantástico a vários níveis, nomeadamente a nível ambiental, e que tem sido também uma das apostas e um dos setores, dos nichos de exploração e de valorização sistemática. Aqui um pequeno contexto do que é a área urbana e depois vamos, de facto, no slide mais à frente perceber, de facto, a zona e porque é que atuamos, de facto, e pretendemos e definimos uma zona muito concreta e, essencialmente, no centro histórico. Aqui tem uma pequena descrição de como vai acontecer a apresentação e dar nota de uma coisa. De facto, nós hoje temos resultados em que podem ser apresentados, evidenciados e que nos podem diferenciar relativamente da realidade nacional. Mas tudo isto não aconteceu por acaso. Houve, de facto, um conjunto de estratégias que foram definidas ao longo do tempo, desde desenvolvimentos de um plano estratégico, que, entretanto, foi revisto, como quem é daqui deve ser apercebido. Há também há um trabalho, melhor dizendo, a nível do que é o planeamento e desenvolvimento de instrumentos de gestão territorial a vários níveis. Julgo que também será exemplo a nível nacional, não só porque foi o primeiro município a ter plano diretor municipal, desenvolveu também muito cedo um plano de urbanização e conseguiu em simultâneo desenvolver 3 planos de pormenor, em que de facto não estávamos habituados e não era prática no nosso país ser-se a uma escala tão pequena para trabalhar as questões do ambiente urbano e das cidades. De facto, eu vou-me centrar no plano de pormenor, que é de facto o projeto onde se está a desenvolver, é nesta área, neste território, mas em que de facto, já na altura, com a sua publicação, era possível perceber que havia uma aposta concreta e clara relativamente ao que era o nosso centro histórico e a valorização que pretendíamos, porque considerávamos à altura e continuamos a considerar hoje um ativo da cidade. E de facto, esse ativo tinha que ser valorizado, não só, e dando exemplo, e na altura, porque de facto havia recursos para isso, priorizando o que era o trabalho, a requalificação a nível do espaço público, mas também definindo algumas orientações no sentido de, já à altura, tentar mobilizar e incutir no setor privado uma intervenção de qualidade a nível da reabilitação e dessa forma podermos premiar. Tivemos de facto a felicidade de em simultâneo criar um serviço que nos permitiu dar apoio aos privados e também desenvolver um trabalho de maior qualidade e que veio a ser reconhecido, e vão perceber à frente, veio a ser reconhecido por um conjunto de prémios e menções honrosas que nos foram atribuídas, em que está, por exemplo, aqui o primeiro, esta imagem à minha direita, que de facto é clarificadora relativamente da qualidade da intervenção e acontecendo intervenções de qualidade, de facto valoriza-se e cria-se condições de habitabilidade. É óbvio que já à altura o objetivo que se pretendia era requalificar o espaço, de facto o espaço público e reabilitar todo o património edificado. Aqui está um exemplo de uma intervenção da iniciativa pública e que de facto demonstra a qualidade e daí também, julgo eu, acreditar a razão do prémio que lhe foi atribuído na altura. De facto, como descrevi há pouco, houve de facto a criação em simultâneo para operacionalizar o que era a estratégia do plano pormenor de um grupo de trabalho específico, técnico, com várias valências, desde a arquitetura, desde a engenharia, desde a sociologia, no sentido de nos facilitar a relação do que era a iniciativa pública, do que era a iniciativa privada, a relação sempre difícil entre arrendatários e proprietários. Também fizemos um trabalho e um percurso considerável e diferenciador e digno de registro nestes últimos anos e que nos levou, de facto, a um conjunto, e por esse apoio levou-nos a um conjunto de prémios que de facto são um sinal e a evidência do trabalho e da qualidade do trabalho que tem sido desenvolvido. É óbvio que isto, enquanto houve recursos, houve de facto um forte investimento público também em toda esta estratégia, em toda esta ação,
em que passou por 103 milhões de euros, que é muito dinheiro, em requalificação do espaço público. Esta imagem também é reveladora desse investimento e da dimensão desse investimento. E eu também, o segundo investimento inferior, mas muito relevante, tem a ver com a taxa de comparticipação na conjugação do apoio Câmara e IRU, à altura, e que refletiu também, somando ao investimento privado, 1,5 milhão numa área muito concreta e muito pequena da cidade e que, de facto, está aqui, e esse investimento é hoje digno de registro e é hoje, ao contrário do que se possa pensar, a segunda razão de se visitar Viana do Castelo. A segunda razão de se visitar Viana do Castelo hoje é, de facto, a qualidade do seu centro histórico. E ele só é possível, de facto, houve este trabalho todo e esta persistência, esta continuidade nesse trabalho que levou a que se tenha reabilitado 30 unidades de habitação, e estamos a falar de património privado, este indicador é património privado, no conjunto com mais 20 unidades de outras áreas, com outras funções que resultam em 50 unidades. De facto, há aqui mais um exemplo da qualidade do trabalho que tem sido desenvolvido, e daí a razão também ter sido premiado, mas nada disto também aconteceu só pelo investimento ou pelo que eu descrevi anteriormente. Aconteceu, de facto, com uma estratégia associada a toda esta ação, a todas as ações que descrevi anteriormente. E passou, essencialmente, e sendo uma competência do município, o município achou sempre que o devia, acentuando mais nestes últimos anos, nomeadamente a partir de 2008, até pelo contexto e pelos sinais que o setor começou-se a sentir no setor, e a partir daí, de facto, tivemos uma ação muito mais concreta a nível do que eram as nossas competências municipais. Falo digamos, dos impostos municipais e na gestão e na forma como o município entendeu gerir ou proceder à recolha, ou materializar a recolha desses investimentos, desses impostos, e que passou essencialmente pela isenção do IMT, na transição de imóveis no centro histórico, no IMI, logo 2 anos de isenção, e que parece que não, é um contributo, é um indicador muito interessante e alavancador, digamos, da atratividade, da mobilização para se incutir aqui uma nova dinâmica na transação dos imóveis, nomeadamente dos devolutos, e também pela redução das taxas em 50%. E estamos aqui a falar de 50% de taxas administrativas, porque a grande redução tinha sido feita em 2008 com um regulamento, e os regulamentos também servem para isso, com, de facto, a orientação na aposta da reabilitação. Se, de facto, se reabilitasse, não se pagava 50% das taxas, como se construísse de novo até aquele momento, mas deixou de se pagar essa taxa e passou-se única e exclusivamente a pagar a taxa que tinha a ver com os serviços administrativos, e mesmo essa taxa, neste momento, está reduzida em 50%. De facto, tenho aqui alguns indicadores do que é hoje a realidade do nosso centro histórico. É um centro histórico com 1.843 edifícios, com 3.473 habitantes, 2.596 alojamentos. De facto, não são indicadores muito significativos, mas são indicadores que contrariam-se de alguma forma, ou pelo menos mantêm um ritmo menos acelerado do que é a desertificação dos centros históricos a nível e nas outras cidades do país. De facto, temos também problemas, não estou aqui a escamotear, nem tudo está resolvido. Temos 14% de edifícios com problemas para resolver, mas temos também, para evidenciar o que tem sido este trabalho, o que é um resultado e que se evidencia, que se identifica e até se diferencia relativamente ao que é o contexto, quer nacional, quer europeu. Nós temos hoje, essencialmente a partir de começou-se a sentir com a estratégia implementada em 2008, começou-se a sentir o resultado. Em 2009, nós tivemos logo nesse ano tivemos uma percentagem, de 17% de aumento relativamente. O licenciamento, as operações urbanísticas de licenciamento, as de reabilitação representavam 17%, em 2010 13%, em 2011 17%, 2012 16%, sendo que a média, e faço questão de revelar estes indicadores, porque a média nacional é de 9,6%. É de 9,6%, daí achar que de facto temos feito um bom trabalho. Esta imagem não está aqui no fundo, para valorizar ou por estar a representar a minha pessoa, é essencialmente para mostrar o início do projeto com a CIP e o primeiro encontro que houve nacional com todas as cidades que escolheram para ser vossos parceiros neste projeto e que nós estamos empenhados desde a primeira hora. Os parceiros já foram identificados, que é a CIP, é a Associação Empresarial. Escolhemos, de facto, depois um parceiro que entendemos que era relevante e importante. Escolhemos um parceiro científico que na altura
se entendeu, depois de alguma reflexão, que deveria ser a Escola Superior Galéxia, e não foi por acaso. Foi essencialmente, de facto, é uma escola que tem uma experiência muito, muito concreta, inclusive tem uma fundação para a salvaguarda e reabilitação do património arquitetónico. É por isso que foi escolhida esta Escola Superior de Arquitetura e não outro estabelecimento de ensino. A partir daqui foi feito um trabalho que se entendeu que se pretendia, que deveria ser um trabalho aberto à sociedade, como o engenheiro Samuel já disse, e a partir fomos identificámos a área, o território, e fomos identificar quer os proprietários que existiam, quer os promotores que existiam para esse sítio, quer os agentes imobiliários que representavam alguns proprietários. Passou-se para a segunda fase do projeto. Houve um conjunto de reuniões, como é óbvio, não estão aqui todas, estão aqui as mais relevantes, quer com todos os atores, quer também com os parceiros institucionais para esse científico, para definir alguma estratégia, e passou-se de facto para um concurso. Iniciar o processo de concurso de ideias começou pela auscultação. Então, a auscultação, como o engenheiro Samuel disse, houve 7 propostas, não tiveram a ver com de facto, e ainda bem, e eu evidencio este pormenor, ainda bem que não aconteceu, porque desde o início, quer os cidadãos que entenderam participar, quer a comunidade escolar, perceberam claramente que não se pretendia desenvolver um projeto imobiliário, pretendia-se de facto regenerar. E as propostas refletiram isso, não só a nível do diagnóstico, como a nível das propostas. Isto foi uma evidência até hoje, felizmente, e não posso falar ainda das propostas do concurso internacional, e acredito que vão, porque têm a obrigação, são profissionais, têm a obrigação de ir ao encontro desse princípio. De facto, isto aconteceu e foi percebido quer pela população, quer pela comunidade escolar. A zona que escolhemos foi esta zona. De facto, nós conhecemos e temos indicadores reais e concretos e que nos ajudam na gestão e na definição de políticas para o centro histórico, e sentiu-se que, de facto, esta zona que depois aparece num zona à direita maior e que se percebe onde não é? O enfiamento do edifício do antigo Governo Civil até ao Jardim Público, na Marginal, se entendeu que era não só ir ao encontro e criava a probabilidade de se concretizar um dos objetivos da CIP, mas também sentíamos que era a área do centro histórico que sofria de alguma dificuldade para alavancar ali uma sinergia, e disse de ausência de sinergias até que alavancassem uma nova revitalidade desta área, que mais frágil de toda a área do plano de pormenor. A partir daqui, de facto, chega o grande momento em que os estudantes, e estando aqui, já percebi que estão aqui também bastantes estudantes, em que de facto apareceram nesse desafio que lhes foi lançado 9 propostas muito interessantes. Como é óbvio, não podiam ser todas premiadas com o título de vencedoras. Identificámos 2 como de facto diferenciadoras das outras. Houve 3 que se destacaram relativamente às restantes, mas que vão perceber, que vão mostrar 3 slides das 2 que ficaram em primeiro lugar, vão perceber de facto, há ideias, há mais que um projeto imobiliário, há de facto a vontade de regenerar com um conjunto de ações e de acontecimentos que devem acontecer nos territórios urbanos, não só na área comercial, não só na área cultural. São de facto elementos que têm, e ações e situações que têm que acontecer para que as cidades possam ser, a vitalidade das cidades possa ser real e sentida por todos. De facto, a primeira proposta que ficou em primeiro lugar tem a ver com a imagem-arte. Foi uma das propostas que identificou não só o que era e diagnosticou não só muito bem o que era, de facto, a realidade e as dificuldades deste território, mas também elementos que achavam que deveriam aparecer para valorizar e potenciar esta área. Estavam a falar de de pátios, ruas, e depois de todo um conjunto de ações permanentes da iniciativa cultural, artística, criativa que tinham que acontecer neste território para ele, de facto, ser dinâmico. Tem aqui algumas imagens apelativas do que pode ser, de facto, aquela área da cidade, no centro histórico. Isto resulta também de 2 fortes, aqui percebe-se à esquerda, na parte superior, de facto, toda a atividade que este grupo de trabalho entendeu que, de facto, deveria acontecer para este espaço ser um espaço vivo e sentido, com dinâmica. A segunda proposta de trabalho e que também entendemos diferenciar, identifica uma área com uma situação muito concreta, que é a existência de uma antiga unidade industrial ligada ao fabrico de chocolate, em que de facto colocam a ênfase e como elemento fulcral para o sucesso e para a revitalização de todo este espaço. E ainda bem que assim foi, porque
vão ver também à frente, neste momento acontece, ou vai acontecer de facto, da autoria do arquiteto Cavaleiro, vai de facto acontecer a reabilitação daquele edifício, muito dentro do que é este contexto da Viana Doce, que é do chocolate e toda a referência e todo o memorial que existe para a cidade e para quem visitou a cidade e continua a visitar a cidade. Há aqui também alguns elementos da proposta, toda a dinâmica e toda a sinergia que eles entendiam com toda a proposta, e partindo sempre do elemento forte, o chocolate, não é? E toda digamos, componente sensorial que este elemento representa na memória de todos e para quem nos visita. Isto é mais um elemento da proposta, em que, de facto, eles pretendem polarizar esta parte da cidade com todas as propostas ou as ideias que lançam na sua proposta. O passo seguinte é o que o engenheiro Samuel também já descreveu, que está mesmo a ser, e até ao fim do mês, o que ficará formalmente concluído, é a avaliação das propostas que resultaram do concurso internacional. São 8, esperemos que, eu fiz questão de não as ver, para estar em situação de igualdade com os outros elementos do júri, para podermos avaliar e escolhermos de facto a melhor, e que seja um projeto que conjugue, porque também foi, este trabalho ficou disponível para os profissionais que entendessem participar neste concurso internacional, pudessem recolher e utilizar toda esta informação que resultou da auscultação pública à população e à comunidade de estudantes, que de facto refletia um diagnóstico profundo e real e muito sério da situação e do contexto da cidade. Termino só com 2 exemplos, estou mesmo a terminar e peço desculpa, com dois exemplos, porque de facto está a acontecer, e eles vão ser apresentados neste seminário, que de facto é uma intervenção, está ali o arquiteto, uma intervenção aqui muito próximo da sede do município, é a fábrica de chocolate que está à esquerda, porque eu acredito, e todos nós acreditamos, e o município, o executivo acredita, que todas as cidades valem mais reabilitadas, não há dúvidas para ninguém, e a reabilitação é feita de pequenas coisas, pequenos nadas, reabilitar num edifício atrás do outro e vamos de facto atingir a revitalização e a regeneração que todos procuramos. E deixando esta para terminar, e pedindo desculpa pelo meu tempo, demasiado tempo que ocupei, deixando esta reflexão que para mim é pessoal e que diz muito, porque o património só existe uma vez, protege-se atribuindo-se uma função e não deixando-o devoluto. Muito obrigado.